Vamos lá. Bom, na semana passada eu fiz a apresentação. Eu conversei com vocês sobre o sistema de avaliação, né? Sim, conversou. Tá. Então, mais para frente, a hora que eu indicar quais são os. Que acho que são, se eu não me engano, são 3 textos do primeiro trabalho e 5 do segundo, né? Na semana que vem, eu retomo um pouco da questão do sistema de avaliação, porque aí eu também já vou começar a falar também. Na verdade, hoje eu já vou misturando os 2 textos, que é o do Henri Lefebvre da Arlette, e na semana que vem eu pego uns 5 minutinhos e explico novamente como é que é o esquema e já estabelecer a data, porque vocês têm um prazo de entrega a partir do dia 18/6, ou seja, daqui a um mês, que dá tempo tranquilo. São textos bem curtos, bem tranquilos de serem manuseados, lidos e estudados. Então, vamos lá. A ideia hoje é discutir um pouquinho com vocês a questão. Beleza. Tá. Óbvio que o tema ele é extremamente abrangente, extremamente gigantesco, extremamente complicado. A literatura ela é extremamente farta, ampla, que é a questão do surgimento ou o modo como as cidades elas se desenvolvem, né, na história digamos assim, da humanidade. Então a gente poderia, isso daria só esse assunto daria uma disciplina, né, sobre história das cidades, onde a gente voltaria lá nos primórdios do momento em que a nossa espécie, né? Quer dizer, você tem um momento muito bem delimitado, que é a nossa saída do paleolítico para o neolítico, ou seja, o momento em que o homem sai da Homo sapiens, né? Que já está povoando, ele através de processos de fluxos migratórios, né? Ele já está, do ponto de vista geográfico, disperso, né, pelo planeta em diferentes pontos, e existe, entre aspas, digamos, uma coincidência de uma série de conjuntos de populações, quer dizer, óbvio, isso não é regra geral, né, mas de populações que começam a deixar aquela vida do nomadismo, né, para uma vida do que a gente chama de sedentarismo, aquela vida do se fixar nas localidades e a partir de uma série de técnicas. Né? Na geografia a gente costuma a trabalhar com a ideia da transição do meio natural para o meio técnico, onde o homem ele começa a dominar a chamada dita natureza e a produzir natureza. Né? Mas isso é um outro campo, é uma outra situação. E existem algumas teses sobre qual é a gênese, quer dizer, em que momento em que as cidades elas ocorrem, quer dizer, porque lá na escola a gente sempre trabalha com a ideia de que a cidade ela tem a sua origem nos antigos povos da Mesopotâmia, né, ali na região do Oriente Médio, depois um pouco mais posterior na região do Egito, né? Mas na verdade isso está acontecendo na Ásia, em regiões da China, do Japão, em populações da América, quer dizer, da Europa. Então é um processo que não é localizado estritamente da Mesopotâmia ou do Egito na sua sequência. Quer dizer, isso é a história, né, colocando nesses termos, que a gente vê sobre a perspectiva do mundo ocidental. E a gente sempre esquece ou acaba ignorando, né, como ocidentais, de que existem
outros povos de outros lugares produzindo a partir de outras técnicas, ou até mesmo similares, né, essa fixação no solo. E aí existem várias teorias. Em geral, o que a gente aprende e que eu não coaduno, eu acho ela extremamente falha, a tese, é que no momento em que o homem, né, eu quando falo homem, eu estou dizendo a espécie, né, o Homo sapiens sapiens, ele começa a dominar gradualmente as técnicas de produção agrícola e criação de animais, desenvolvimento de técnicas de cultivo, de irrigação, etc, etc. O que se conta, né, o que se coloca, e sobretudo lá na escola, é que você começa a ter um excedente alimentar, um excedente populacional, e aí automaticamente esse excedente é o que vai permitir a constituição da cidade, né? Então, existe uma transferência da população dita do rural para aquilo que a gente vai chamar como urbano, né? Então, a ideia de rural e urbano, ela perpassa a história da humanidade. Mas óbvio que eu tenho que tomar o cuidado de não fazer a transposição imediata e banalizada, como se o rural e o urbano do passado, seja em qual passado for, fosse igual ao que nós temos na atual realidade. Então esse é o primeiro ponto, não pode se fazer essa transposição. Uma outra tese, uma outra hipótese, que aí sim para mim faz sentido, é que as sociedades rurais e urbanas, elas surgem de modo concomitante, né? Ou seja, de modo muito didático, o que a gente pode colocar? Que sim, a nossa espécie, ela se fixa, ela começa a dominar, né, a produção agrícola, a criação de animais, a questão da irrigação, de uma série de outras técnicas produtivas, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, porque isso também é uma marca na nossa espécie, a disputa territorial, né, por espaços. Mais adiante, isso infelizmente vai ser muito utilizado na Alemanha nazista, mas dentro da geopolítica a gente trabalha muito com a ideia dos chamados espaços vitais, né? Os espaços ricos e dotados de recursos, né, que permitem a uma determinada população, uma determinada sociedade, o pleno desenvolvimento em uma dada localidade. Então, a ideia é que, ao mesmo tempo em que surge o meio rural, a cidade ela também surge no sentido de defesa do território, né? Então, a cidade ela se constitui de modo concomitante como local, como sede administrativa do território daquela população, daquela sociedade, né? É a cidade com caráter militar, né? Porque ela, como eu disse, ela defende, ela tem como função, ela tem como papel central a defesa desse território, desta população, né? Óbvio que é a cidade do local político, mas não político no sentido do que a gente conhece hoje. Quer dizer, a ideia de Estado, que também é algo que perpassa a história da nossa humanidade, mas nada se compara, por exemplo, com a estrutura que nós temos de Estado na atualidade, né? Quer dizer, que é algo que vem dos iluministas ali a partir do século XVII, a partir do século XVIII, e posteriormente, sobretudo, com a independência dos Estados Unidos e alguns anos após a Revolução Francesa, onde você tem gradualmente a instituição daquilo que a gente chama de Estado moderno, né? Com a delimitação clara dos chamados três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então aquela cidade do passado ela tem um caráter político, mas sobretudo um caráter religioso, né? Então a política e a religião ela funcionam como um mecanismo de controle do território como um todo. Quer dizer, então
existe toda uma vasta literatura de diferentes autores e autoras que trabalham teses das mais diversas possibilidades que vão narrar e contar a perspectiva do surgimento da cidade como um todo. O que interessa para nós no curso, e aí porque eu passei o texto do Henri Lefebvre, né, e pedi para que vocês leiam somente o capítulo Industrialização e Urbanização, Noções Preliminares, quer dizer, o próprio título ele já diz alguma coisa, né? É que quando a gente fala da cidade do atual século, né, desse início do século XXI, ela tem um marco histórico. Então, esta cidade contemporânea que nós conhecemos, que nós vivemos, quer dizer, que ela está posta em todos os lugares do planeta, né? Óbvio que com diferenças espaciais, territoriais, com diferenças sociais, culturais, econômicas, políticas, ela é resultado de um processo muito bem delimitado, que é a chamada Revolução Industrial, né? Então você tem uma cidade anterior, quer dizer, uma cidade, uma realidade rural, uma realidade urbana e rural anterior à Revolução Industrial, e uma realidade urbana e rural que vai sendo construída, engendrada, processada, né, e alterada de modo contínuo. Quer dizer, esse processo ele não estanca, ele não para, e cada vez mais célere na atualidade, mas ela é resultado de um processo daquilo que a gente conhece na história como chamada Revolução Industrial, que tem o seu marco no final do século XVIII na Inglaterra, né? E posteriormente, ao longo do século XIX, né, ela vai se espraiando pela Europa, atravessa o Atlântico, aporta nos Estados Unidos, chega até o Japão, e o ponto de interrogação que sempre fica para nós é: e o Brasil? Né? Porque a gente também sempre faz o paralelo errôneo de que só posso falar em processo de urbanização e industrialização no Brasil a partir dos anos de 1930, quando, de fato, isso é uma realidade, a industrialização no nosso país, ela alavanca, ela é impulsionada pelo governo do Getúlio Vargas. Por que essa perspectiva ela é falsa? Por dois primeiros aspectos. Primeiro, porque mesmo que de modo incipiente, o Brasil, naquilo que a gente pega São Paulo, Rio de Janeiro, ali no final do século XIX, você já tem indícios de algumas pequenas indústrias ocorrendo, né? Então, quer dizer, a gênese da atividade industrial no Brasil não é nos anos de 1930, né? Ela já começa no final do século XIX. E uma segunda característica é que, tanto no período colonial do Brasil, ou seja, anterior a 1822, quer dizer, aí eu não estou falando nem de Revolução Industrial, nós temos cidades no Brasil. Óbvio que toda a dimensão da colônia brasileira, quando eu falo a dimensão cultural, econômica e política, ela é num ambiente rural. Quer dizer, o Brasil ele é uma colônia de caráter agrário exportador. Mas você tem cidades, você tem uma vida urbana, né? Quando a família real vem para o Brasil em 1808, salvo me falha a memória, esse processo de urbanização ele é alavancado, sobretudo nas regiões as cidades de Salvador e Rio de Janeiro são exemplos típicos dessa situação. Existe um livro do Milton Santos, eu posso até colocar na UFPR virtual, não para que vocês peguem algum capítulo, mas é porque o Milton ele faz essa análise, esse resgate da urbanização brasileira ao longo da história, né? Mas é só a título de curiosidade de vocês terem isso no computador ou no arquivo de vocês. Então nós temos uma vida urbana.
E há de se entender que mesmo o Brasil sendo um país de caráter agrário exportador até a década de 1930, que é o momento em que o modelo muda, né? Porque com Getúlio Vargas, o padrão a ser adotado do ponto de vista econômico e político é o modelo urbano-industrial. O fato é que toda aquela dimensão industrial ou a revolução industrial que ocorre na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo, né, porque o Brasil gradualmente se torna um satélite dos Estados Unidos, a vida do país ela é permeada pela lógica da revolução industrial, né? Então, o que você tem nas cidades, São Paulo gradualmente vai se urbanizando, mesmo sem ter aquele momento da industrialização que é a partir da década de 30, quer dizer, você já tem uma vida urbana acontecendo no país. O fato é que a urbanização no Brasil, e isso é reconhecido na literatura, ela, digamos assim, explode ou ela ganha um novo caráter, ela ganha uma celeridade a partir dos anos de 1950, né? Quando aquele modelo que começa a ser estabelecido na década de 30, ele ganha corpo, né? E ele é impulsionado no segundo governo do Getúlio Vargas, né, que morre, se suicida, e a partir ali do governo do JK em diante. E aí, diante disso, todo o parque industrial brasileiro, hoje ele se encontra em crise, mas o fato é que aí sim a gente consegue perceber, né, essa relação, né, entre a industrialização e a urbanização. A gente sempre tem que considerar que a urbanização ela é resultado do processo da industrialização, né? Quer dizer, o locus da indústria é a cidade. Então o Brasil, por exemplo, ele sai de um patamar de uma população que girava em torno, ali nos anos 40, 50, de 30% de uma população urbana e 70, 80% rural, para hoje o seu inverso. Hoje, basicamente, pelos critérios do IBGE, né, porque nós temos 5 mil, se eu não me engano, 5.572 municípios, depois eu confirmo isso. Então, pelos critérios do IBGE, nós estamos aí batendo, já batemos a casa de 90% da população brasileira, que são 212 milhões de habitantes, vivendo em áreas chamadas áreas urbanas. Alguma dúvida até aqui? Não? Tá. Para vocês que são de planejamento urbano, é que como eu mexi no meu computador, eu não vou... Deixa eu abrir aqui, porque eu acho que é importante. Município. Fazer uma distinção. Era só um minutinho. A distinção entre o que a gente chama de município e aquilo que a gente chama de cidade. Porque para vocês que são da gestão pública, é um conceito que é importante, que muitas vezes acaba sendo ignorado, inclusive pelos gestores públicos, né? O que acontece? Está carregando o mapa aqui. Quando você pega a Constituição de 1988, né, quer dizer, então é o que a gente chama de Constituição Cidadã, né, quer dizer, a Constituição que você tem pós-ditadura militar,
Óbvio que isso já constava de outras constituições, mas basicamente a gente primeiro tem que entender qual é a estrutura do Estado brasileiro, né? Então, eu tenho o Estado, eu tenho a União, né? E tenho aquilo que a gente chama de chamados entes federativos, né? Então, eu tenho o Brasil enquanto Estado-nação e os chamados entes federativos, que são os estados e os municípios. A questão o que é que a gente está chamando de município e o que a gente está chamando de cidade. Em alguns casos, o município e a cidade, porque elas não são, apesar de elas estarem inseridas no mesmo território, elas são categorias conceituais distintas. Por que eu digo isso? Porque em alguns casos você pode ter a cidade e o território do município, ou seja, em outros termos, o território do município ser praticamente ser 100% urbanizado. Esse é o primeiro ponto. Mas na maior parte dos casos que nós temos no Brasil, o fato é que eu tenho os municípios, ou seja, ele é um território. Esse município, na maior parte dos casos, ele possui áreas que são rurais e você tem os chamados distritos urbanos. E o principal distrito urbano, ou seja, aquele que concentra, aglomera população, equipamentos de ordem urbana, então a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, o hospital, os postos de saúde, as escolas, o comércio, serviços, bancos, o poder judiciário, etc, etc. Isso a gente chama de um distrito, da qual eu posso dar o nome de cidade. Então, dentro de um município, eu posso ter vários distritos urbanos, ou seja, várias aglomerações, e aquele principal empresta o nome para o município. Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês o que eu estou querendo falar. Era só um minutinho. Vamos pegar aqui. Deixa eu compartilhar uma outra guia do Chrome. Tá aqui. Eu vou pegar o exemplo aqui de um local onde eu trabalhei, uma universidade estadual de Minas Gerais. O mapinha aqui está bem claro, mas é o que eu estou falando para vocês aqui, né? Ó, então nós temos o Brasil, os entes federativos, que são os estados, né? E os estados comportam, eles são subdivididos em municípios. Então, no caso onde eu estou passando o cursor aqui é Minas Gerais. Essa pontinha a gente chama de Triângulo Mineiro, que tem vários municípios. Dentro do Triângulo Mineiro, eu tenho um município chamado Frutal, que é isso daqui, tá? Essa, deixa eu ver se eu consigo um outro mapa. É só um minutinho. Aqui. Aqui. Este. É só um minutinho. Pera aí, gente. Ele
Não entrou o mapa do município Frutal. Deixa eu carregar aqui. Bom, enquanto carrega o mapa, por que eu estou falando isso? Porque para efeitos de desenvolvimento de política pública, vamos supor que amanhã ou depois algum de vocês vão parar em municípios, em prefeituras do interior, seja do Paraná ou de qualquer outra localidade. É muito comum o prefeito ou a prefeita, os vereadores, as vereadoras, sempre se referirem à ideia de que eles dirigem a cidade, ou de que eles são candidatos a um cargo, por exemplo, eu sou candidato a prefeito da cidade X, né? Eu, quando trabalhava em campanha política, que elaborava plano de governo para candidato, enfim, teve uma época que eu dava essas assessorias, eu sempre falava para os candidatos e candidatas que eu trabalhava. Eu falei, vamos fazer a seguinte correção da tua fala. Você é candidato ao município, ou você é candidata ao município X. Porque quando você parar para pensar em questão de políticas públicas a serem desenvolvidas, você tem que entender que você vai ter que contemplar a realidade urbana e também a realidade rural. O município comporta o urbano e comporta o rural. E em alguns casos, por exemplo, é o caso de Curitiba, São Paulo não é 100%, mas chega quase a isso, Rio de Janeiro, Porto Alegre, existem alguns municípios onde eles são 100% urbanizados, ou seja, as áreas rurais, elas desapareceram, né? Quer dizer, ou seja, o perímetro urbano ele foi avançando em direção às áreas rurais, ou seja, o processo de urbanização ele foi avançando naquilo que outrora no passado era rural. Deixa eu ver se o mapa carregou aqui para eu... Não, ainda não carregou. Tá, ele está pesado. Deixa eu voltar para cá, eu já mostro. Para ficar mais didático. Então, se eu pegar Arlete, e isso também aparece de alguma forma no texto do Lefebvre, quando a gente pensa a ideia de cidade, a gente tem que considerar ela como a ideia de uma projeção de uma sociedade urbana num dado ponto, num dado lugar. Então esse é o primeiro ponto, né? E óbvio que essa sociedade urbana, ela, na atualidade inclusive, ela extrapola os seus limites para além da cidade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de agronegócio, o agronegócio, ele se dá na cidade. O que você tem no campo é a produção, mas toda a viabilização, toda a parte de tecnologia, desenvolvimento de insumos, financiamento, etc., etc., é na cidade. As principais feiras são na cidade. As bolsas de commodities estão na cidade, né? Houve uma inversão, quer dizer, a cidade, o Lefebvre coloca isso no texto, a cidade até a Revolução Industrial, ela de certa forma ela é refém do campo. Porque ela depende do campo o tempo inteiro. Quer dizer, a cidade ela depende de matéria-prima, ela depende de alimentos. Quando você tem a Revolução Industrial, gradualmente a cidade ela começa a criar mecanismos de controle e de dominação da realidade rural. Então, basicamente, a gente costuma dizer que a realidade urbana, essa dimensão urbana, ela vai até a porteira. Da porteira para dentro, pensando a lógica rural, é onde você tem a produção. Mas dentro daquela área rural,
Quando você começa a pensar a ideia de maquinários, de insumos, o fato, independente do tamanho do produtor, quando ele vai ao banco captar financiamento para a produção dele, tudo isso é na dimensão urbana, né? Então esse é o ponto. Deixa eu ver se carregou. Carregou aqui. Vou mostrar aqui para vocês o que eu estou querendo falar de município e de cidade. Era só um pouquinho. Deixa eu encontrar aqui. Aqui. Se não me engano é este. Não. Então é o outro. É só um pouquinho. É este daqui. Tá. Vocês conseguem enxergar, né? Tá. Aqui é